Prontinho, pode começar. Beleza, vamos lá. Gente, para a gente começar, vamos começar revisando o que a gente falou na última aula. Como eu acho que esse é o último encontro, se eu não me engano, a aula hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu vou mostrar para vocês, tá? A matéria, o que nós vamos falar, e aí depois a gente vai fazer alguns exercícios juntos, que eu vou mostrando para vocês, e a gente vai fazendo a resolução junto para a gente ver o nosso entendimento, tá? Então, primeira parte, vou fazer uma revisão, depois eu vou passar um pouco do conteúdo de hoje, depois a gente vai para uns exercícios para ver a nossa noção de entendimento mesmo. Aula 2. Então, semana passada, na última aula, o que a gente falou, né? A gente estava falando das projeções ortogonais. Então, lembra que a gente pegava uma peça, né? E aí a gente planificava ela. Então, a gente pegava algo em 3D, ou seja, um objeto, uma peça, né? E colocava essa peça no plano. Então, a gente estava planificando essa peça. E aí a gente viu os diedros, né? Que a gente tem o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto diedro. E nesse diedro é onde a gente faz essas planificações, né? Onde eu pego o meu desenho e faço a projeção dele. E aí os diedros, né, pessoal, é um plano na vertical e um plano na horizontal. No Brasil, a gente utiliza o primeiro, e nos Estados Unidos, Europa, geralmente é o terceiro diedro. Aí a gente viu como que é a sombra dos desenhos no plano, né? Quando a gente tem uma linha, a gente tem a projeção dela como linha, né? Não, a gente não tem a inclinação dela, ou seja, ela está meio inclinada aqui, né? Ela não está totalmente reta. Quando a gente planifica ela, ela vem totalmente reta. A gente também viu quando a gente tem uma reta, né, na vertical e a gente planifica ela, ela vem como um ponto. Vimos também as planificações, né, que a gente pegou vários exemplos da casinha, né, e outras peças lá. Então, no primeiro diedro, que é no Brasil, né, a gente vai ter sempre o observador, o objeto e o plano. Aí lembra que eu falei para vocês que é tipo uma sombra que a gente faz do desenho, né, do objeto no plano? Então, a gente tem um objeto, né, o plano, então vai ser sempre essa sombra. E aí a representação do primeiro diedro é esse símbolo aqui. Então a gente vai ter a peça dentro de um cubo, né, que são os lados dele, e nesse cubo a gente vai fazer a sombra desse desenho. A gente viu também a posição, né, dessas vistas. Então a posição a vista frontal, né, quando eu estou olhando aqui de frente, esse daqui é no plano vertical, no plano lateral a gente vai ter a vista lateral esquerda ou direita, e o plano horizontal, que esse é embaixo, a gente tem a vista superior, né. A gente viu a forma como que a gente faz essa sombra, né, então estou fazendo a sombra da vista frontal no plano vertical, estou fazendo a vista superior, né, a sombra dela nesse plano horizontal, e a vista lateral nesse plano lateral. Então, vista lateral esquerda, eu olho do lado esquerdo e vou planificar ela do lado direito. E aí, depois que eu faço as três sombras, eu abro esse cubo, né, esse meio do cubo, e aí a gente tem a posição de cada uma delas, né. E a gente viu as outras peças e tudo. Então, o primeiro diedro está aqui. Então, a gente viu as posições, né? Então, a vista superior fica embaixo, ela está aqui embaixo. A vista inferior, né, fica em cima. A vista frontal é essa daqui. Lateral direita, a vista do lado direito fica a lateral esquerda. Do lado esquerdo fica a vista lateral direita. E essa daqui é a vista atrás, né? A vista
não a frente dela, né? Não a vista frontal, a parte de trás dela. E a vista, o terceiro diedro, né? É o contrário. Então, a vista lateral direita fica do lado direito, a esquerda do lado esquerdo, né? Superior em cima, inferior embaixo, e a vista traseira, né? Ali da peça. A posterior, né? Ou traseira. Então, tudo bem até aqui, gente? O que a gente viu na aula passada? Aí agora, gente, desculpa, eu fechei tudo. Era para fechar só os slides, eu fechei a aba inteira. Vamos lá. E aí, na aula de hoje, a gente vai dar continuidade. Na parte de cotagem. Então, a gente foi lá e fez o desenho, e agora eu tenho que falar a dimensão desse desenho. Eu preciso falar quanto que ele mede, né? Então, a gente tinha falado do que era as escalas, né? Escala 1 para 1, escala 1 para 2, e aí agora eu preciso colocar essa dimensão no desenho. Então, olha aqui esse desenho aqui, né? Esse cubo, né? Esse cubo não, esse retângulo. Ele tem um comprimento, que é A, ele tem uma altura, que é B, e ele tem uma espessura, que é C. Então, essas dimensões, elas têm que ser representadas no desenho. Então, a gente fala dimensionamento, cotagem. Então, o que é a cotagem? É simplesmente eu colocar o tamanho, a dimensão daquela peça, daquele local, daquele comprimento. Então, eu vou colocar o quanto que ele mede. Então, aqui, ó, se a gente for fazer a vista frontal, eu vou estar vendo aqui. Então, a vista frontal vai ser todo esse lado aqui. Aqui é a vista frontal. Se eu for fazer a vista lateral, eu vou olhar daqui, não vou? Então, se eu jogar uma luz e planificar ele no plano aqui atrás, eu vou ver esse retângulo, aqui ele representado. E por cima também eu vou ver essa abinha aqui, ó. Aqui ela. Então, vista frontal, vista lateral esquerda e vista superior. Então, depois que eu coloquei as vistas, eu tenho que colocar as dimensões. Quais são as dimensões que representam essa imagem, né? Essas, o A, que é o comprimento, altura e espessura, né? A largura. Então, essas dimensões, ela vem no desenho, ela vem especificada no desenho. Então, olha esse desenho aqui. Ela traz todos para a gente, todas as cotagens dela. O que é a cotagem? A dimensão, né? Então, olha aqui, ó, eu tenho que o comprimento aqui, ó, vale 26, essa altura aqui vale 10, a altura total aqui vale 24. Então, se desse ponto aqui em cima a esse ponto aqui embaixo vale 24, e só esse pedacinho aqui vale 10, então essa parte aqui de baixo vale 14. Então, todas as informações, todas as cotagens que trazem no desenho, tem que mostrar, tem que ser suficiente para a pessoa conseguir ler todas as dimensões. Então, por exemplo, se aqui está cotado 24 e aqui 10, eu não preciso pôr 14 aqui. Por que eu não preciso pôr 14? Porque eu sei que 24 menos 10 é 14. Ah, eu que vou cotar isso? Não, você só precisa saber interpretar qual é a dimensão, né? Então, eu sei que aqui é 10, aqui é 14, então o somatório dos dois vai dar 24. Aqui, ó, o comprimento da nossa peça total vale 40. Então, aqui, ó, desse ponto a esse ponto, vai valer 40 também. Porque se é a vista superior e essa é a frontal, eles vão ter a mesma dimensão. Então, se daqui até aqui vale 40, e aqui vale 26, né?
quanto que está faltando, né, dos lados aqui? Então, 40 menos 26 vai dar 14. Então, cada lado desse aqui vale 7. 14 dividido por 2, 7. Então, eu preciso especificar o 7? Não, não preciso. Por que que eu não preciso? Porque as informações que eu tenho no desenho já me dão a entender, eu já consigo interpretar que daqui vale 7, aqui vale 7, esse total que vale 26, esse total que vale 40, e a espessura dela vale 14. E aí, para a gente ver aqui, né, tem alguns nomes que a gente utiliza. O primeiro nome que a gente utiliza é a linha de cota. O que é essa linha de cota? A linha de cota, tá vendo essa linha aqui que tem duas setinhas, uma para o lado direito, outra para o lado esquerdo? É a linha de cota. É a linha que mostra de onde inicia e aonde termina aquela dimensão. Então, ele fala para mim, olha, o 14 vale desse ponto a esse ponto. Então, tá vendo que a seta está apontada para esses dois lados? Então, essa se chama linha de cota. O valor numérico, ou a cota, pessoal, que é o C aqui, é esse valor que a gente coloca em cima. Por norma, por padrão, a gente sempre coloca o número em cima da seta. Então, tá vendo que ele está sempre em cima, ele não está embaixo? Isso é convenção, isso é normativa, tá? E aí a gente tem as linhas de chamada, ou linhas de extensão, que é essas linhas aqui, onde o B está mostrando. O que são essas linhas de chamada? É para eu mostrar aonde inicia e aonde termina. Então, essa daqui, ó, a linha de cota, que é essas duas setas, ela mostra de um ponto ao outro. Mas que ponto é esse? É a linha de chamada que vai mostrar para nós, tá? Porque às vezes a gente tem, ele pode pôr o número 10 aqui, mas o número 10 é de onde até onde? De que ponto a que ponto? Né? A gente podia dar a margem para a interpretação que seria desse ponto até aqui no meio do desenho. Então, quando a gente coloca a linha de chamada, né? Então, a gente consegue aí ter uma visualização melhor da onde que está iniciando o desenho, tá? Essas cotagens, essas dimensões, tá, pessoal? Elas têm que estar nas três vistas. Então, a gente tem a vista frontal, a vista lateral e a vista superior. Tem regra para onde eu vou colocar? Não tem regra. Quem está cotando, quem está fazendo o desenho, pode colocar aonde quiser, né? De forma que não fique redundante. O que é redundante? Que não fique repetindo, né? As mesmas dimensões, e de forma que o desenho fique claro, que não dê margem para interpretação. O que é margem para interpretação? É que esse 40 vale 40 desse ponto ou desse ponto. Não é se a Maria olhar, ela vai achar que o 40 vale daqui até aqui. E se o João olhar, vai achar que o 40 vale desse tracejado até esse outro aqui. Então, é para eu saber de que ponto a que ponto até que vale, e para a pessoa não ficar com machismo, ela ter certeza do que ela está fazendo. Essas linhas de extensões, pessoal, essas linhas aqui, ó, que mostram para a gente, elas não tocam no desenho, tá? Elas ficam um pouquinho antes do desenho e não pode tocar no desenho. Então, olha aqui, ó, aqui a gente tem todas as cotagens desse desenho, ó. Então, aqui, ó, eu tenho que o comprimento aqui embaixo, ó, o total vale 49. Essa outra escadinha aqui, ó, vale 33. E esse outro aqui vale 16, né? Se eu pegar o 49 menos o 33, a única dimensão que eu vou ter vai ser dessa daqui. Então, eu preciso dessas três dimensões aqui para eu saber o valor delas. E a altura desses degraus também, né? Então, aqui, ó, aqui vale 7, aqui vale 15, aqui vale 24. Então, quando você pegar o desenho, o que você tem que saber interpretar? Onde que vale 49? Ah, 49 vale essa linha toda aqui. Onde que vale 24? Essa linha A inteira aqui, tá? Aqui é a mesma coisa, ó. Eles colocaram com o comprimento total dessa peça 65. Essa peça que vale desse ponto aqui até esse vale 22. Daqui até aqui vale 16. Então, por isso que essas linhas aqui de chamada, elas são importantes. Porque imagina se eu fosse todos esses números aqui com essas setas, eu não saberia de que ponto até que ponto seria suficiente, tá? E aqui, pessoal, tem outras contagens, né? Que eu vou só mostrar para vocês. Isso aqui é contagem de ângulo, então eu sei que daqui até esse ponto vale 30, aqui vale 60, né? Esse chanfro aqui, né, tem 3 por 3, ou posso colocar ela na forma de angulação. Então, o que vocês precisam saber aqui? Precisa
entender o que está mostrando, eu preciso interpretar. Eu como técnico de segurança, eu que vou fazer essa cotagem? Não. O desenho provavelmente já vai vir pronto para você. Quem faz desenho são o pessoal da peça, ou o pessoal que manda, ou uma planta baixa de casa, mas eu preciso saber aonde estão essas dimensões, tá? Quando os desenhos são muito reduzidos, pessoal, essas setas aqui, ó, elas não são suficientes, não tem como eu pôr ela aqui. Então, elas vêm de fora para dentro. Tá vendo aqui, ó? Então, esse local aqui tem 3. Geralmente, a gente na mecânica, como eu falei para vocês, a gente trabalha com milímetros, né? Então, 3 milímetros. Esse ponto aqui, ó, esse degrauzinho aqui tem 1,5. Então, como não cabe as dimensões aqui, né? A gente coloca por fora. Raios, pessoal. O que é o raio, né? É uma curvatura. Então, olha aqui, esse raio aqui, ó, vale 30. Esse aqui vale 27. Então, tá vendo que as dimensões são representadas da mesma forma, né? Com as linhas de cotagem, o número e as linhas de chamada. Esse raio aqui, ó, 75. Quando os raios são muito pequenos, né? Tá vendo aqui que esse raio aqui é bem pequenininho? Geralmente a gente coloca um R, R2, por exemplo, esse R2. E lá no desenho vai vir especificando o R2 e a dimensão dele, tá? Aqui, cotagem de diâmetro, aqui, ó. O valor da cota do raio for maior ou menor do que a dimensão, ou não tiver sendo definido, coloca-se o R antes do valor numérico, beleza? Que é esse exemplo aqui. Então, diâmetros, né? Então, claro, a gente estava cotando o raio. O diâmetro, aqui, ó, eu estou falando que daqui até aqui vale 24. Então, o diâmetro total desse círculo é 24. O que é o diâmetro? De uma ponta até a outra ponta do círculo, né? Então, se eu pegar desse ponto até aqui é 24, daqui até aqui é 24. E o que é o raio? É só a metade do círculo, do centro até a extremidade. Então, o diâmetro é da extremidade de uma extremidade à outra. Então, é de um lado ao outro do círculo. E o raio é do centro, né, até a extremidade. Então, eu posso colocar dentro da circunferência, eu posso pôr do lado de fora, tá vendo aqui, né? Eu posso especificar ele de forma que eu tenho uma linha de chamada, eu tenho ele dentro da circunferência. Esse desenho aqui, ó, por exemplo, isso aqui é um raio, né? Então, ele está aqui. Quando, para não ficar ambíguo, né? Então, por exemplo, como que eu sei que isso aqui é um raio e ele não é reto, né? Como que eu sei que ele tem uma circunferência? Tá vendo esse símbolo aqui, ó? É o símbolo de raio. Então, eu sei que aqui é uma circunferência. Então, às vezes, também, quando eu tenho vários furos duplicados, então, aqui eu tenho um furo, 2 furos, e aqui eu tenho vários furos. Então, em vez de eu colocar os 8 furos, eu ponho aqui, ó, 8 furos de 1/4. Então, que não está especificado em milímetros, aqui a dimensão é em polegadas, tá? Mas isso é só a título de curiosidade. Então, aqui, ó, as esferas, então, esse aqui vem para mostrar a cotagem para a gente, beleza? Um outro exemplo que eu quero trazer para vocês é do outro slide sobre cortes. Deixa aqui. Esse aqui, pessoal, lá na apostila de vocês, desenho técnico, deixa eu só achar a apostila aqui. Lá na apostila de vocês,
Aqui ela fala sobre costes também. Aqui, ó. Então, quando a gente tem uma casa, né, um edifício, quando a gente está na engenharia civil, ou a gente vai interpretar uma planta, o que, que a gente faz? A gente corta, a gente faz um corte na casa. O que, que eu faço? Eu faço um corte na horizontal da casa, e aí eu tiro o telhado dela. Na hora que eu tirar o telhado dessa casa, eu vou olhar por cima. Quando eu olho por cima, eu tenho a planta baixa da casa, das edificações. Então, essa planta que a gente vê, né, quando a gente tem essas edificações, a gente está vendo o quê? A gente está vendo um corte, né, daquela casa, né, uma representação dela, a planta baixa dela. Então, eu tirei o telhado e vou olhar por cima, né? Então, aqui, ó, eu tenho todas as especificações, né, a cotagem dela. Então, falou para mim, olha, o comprimento desse terreno, dessa casa, é de 7, né? E aqui eu tenho 4,5. Acho que aqui é 7 mesmo. E aqui eu tenho as dimensões de cada, né? De cada sala. Então, por exemplo, essa parede aqui tem 4, essa aqui tem 2,70. Então, eu consigo saber as dimensões dessa casa, dessa sala, desse cômodo, né? Esse depósito aqui, ele tem 3,10 por comprimento e 1,10 de largura. Então, esses planos, né, esses cortes, né, eles são para nos mostrar o que a gente vai ver por dentro. Então, por exemplo, aquele lá que a gente fez o corte, eu tirei o telhado da casa, eu estou olhando por cima. Mas vamos supor que eu não quero saber mais as especificações do tamanho dos cômodos. Eu quero saber as dimensões, por exemplo, de como que vai ficar a minha sala, ou se eu for fazer uma casa de 2 andares, como que vai ficar as minhas escadas, as minhas portas, né? A altura dela. Então, eu faço um corte no plano vertical, tá vendo aqui, ó? Eu vou, corto ela aqui, e tá vendo essas setinhas vermelhas? São por onde eu vou olhar. Então, eu cortei aqui, tirei essa parte da frente, e aonde esse plano passou, aonde está essa parte cinza aqui, é por onde que eu vou olhar. Então, é como se a gente tirasse essa parte aqui da frente da casa, né? E eu olhasse para ela. Para que que eu faço isso? Para eu olhar essas dimensões aqui dentro dela, para eu saber como ela vai ficar. Então, aqui eu tenho a altura, eu tenho as escadas, né? Eu tenho a circulação de ar, eu tenho o tamanho das portas, né? Eu, olhando como técnica de segurança, eu preciso saber desenhar isso? Não, mas você precisa saber ler, né? Então, a pessoa vai chegar lá para você com essas especificações, né? De algum lugar, vamos supor que a gente vai fazer a instalação de um equipamento, né? E aí esse equipamento lá falou assim, olha, você tem que ter 3 metros de um lado para circulação e 3 metros de outro. Como que você vai saber se esse equipamento vai caber dentro desse local? Pelo tamanho do ambiente. Você tem aqui, né? Então, eu preciso de 3 metros de um lado e 3 metros do outro. Eu posso pôr esse equipamento nessa sala? Não, porque eu preciso de 6 metros, pelo menos, né? Ao todo, mais o tamanho do equipamento. Então, ele não cabe nessa sala. Então, eu precisaria de, no mínimo, né, um local com tamanho de 3, um corredor de 3 de um lado, 3 de outro, mais a dimensão do maquinário. Então, é por isso que a gente precisa saber essas dimensões, por isso que a gente precisa interpretar. Vamos supor que a altura aqui, né, desse equipamento seja de 3 metros, né? Qual que é a altura da casa? Qual que é a altura do galpão que eu vou colocar? Então, às vezes, a gente não consegue lá medir na hora, mas a gente tendo uma planta, uma especificação, a gente consegue. E aqui, pessoal, tá vendo esses números aqui? 330, 105. É 105 o quê? É igual eu falei para vocês. É milímetros, é metros, é o quê? Né? Então, lá no desenho vai vir a escala, falando, né? Essa casa aqui, ela é uma redução, é um desenho de redução. Por que que é um desenho de redução? Porque uma casa é enorme, não é? Então, para eu colocar ela no papel, eu tenho que reduzir ela.
Então, para eu saber a dimensão dela, né, eu vou ter que multiplicar pela escala. E aí, pessoal, por isso que a gente precisa dos desenhos. Isso aqui, a gente está falando de desenho, na área civil, né? Então, a gente pode ver que todas as áreas, eles vão vão conversar. E aí, quando a gente fala da mecânica, ela também essas peças, por que a gente fala muito de mecânica, né? Porque na mecânica, na elétrica, na civil, quando vocês estão dentro da indústria, vocês vão estar constantemente vivendo com isso, né? Vocês vão estar constantemente em contato com essas partes de elétrica, mecânica. E aqui, pessoal, então o que é o corte? Então, lá na casa, eu fiz um corte nela e tirei o telhado, ou eu fiz um corte e tirei a frente, ou eu posso fazer um corte e tirar o lado da casa. Na mecânica, eu também faço isso. Eu faço corte para eu ver o interior do objeto, eu ver algum detalhe que eu não consigo enxergar. Então, a gente faz esses cortes. E aqui, pessoal, essas rachuras também tem lá na apostila de vocês, ou a gente chama de rachuras, é o que é feito o material. Então, quando a gente faz esse corte aqui e a gente vai fazer essa representação no desenho, tá vendo aqui que tem umas rachuras? O que são as rachuras? São essas linhas inclinadas. É para eu falar qual que é o material que ele é feito. Então, ele pode ser feito de ferro, de aço, de areia, de qualquer material, né, que dê para construir. Então, o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui e vai me falar qual que é esse material. Então, tá vendo esse desenho aqui, ó? Então, a gente tem as cotagens. Ele é um cilindro. O que ele é um cilindro? Ele é uma circunferência. Então, aqui eu tenho as especificações, as dimensões, e aqui ele vem falando para a gente o material. Então, que você consegue saber o material que ele é. Olha essa peça aqui, pessoal. A vista frontal é essa daqui. Então, se eu fosse desenhar ela, né? Se eu fosse fazer a representação dela, eu vou ver essa parte aqui, não vou? Na hora que eu jogar ela lá no fundo, lá no meu plano, aqui ela representada. Então, tem representação dessas linhas aqui, que é essa parte que eu estou vendo. Esses detalhes aqui, esses dois furos e esse quadrado aqui, eu consigo ver? Não consigo ver. Aquele representado, ó. Esse daqui é os tracejados que representam o que eu não consigo ver. Agora, imagina se eu vou lá e passo um plano nessa peça, né? Eu vou cortar ela ao meio. Então, eu vou tirar uma parte para cá e a outra parte para lá. Aqui, ó, a primeira e a segunda parte. Beleza? Quando eu tiro essa parte aqui, ó, eu vou fazer o desenho dessa daqui. Desenho a planificação dela, vou colocar ela no papel. Então, olha ela aqui, ó, a minha peça lá dentro do plano. Então, ela está representada aqui atrás, né? E qual que é a diferença? Agora, onde eu estou vendo por dentro da minha peça, eu estou vendo a parte maciça, eu represento o material que ela tem. Então, olha aqui, ó. É o mesmo desenho, né? Só que agora eu mostro com as rachuras. Então, eu estou mostrando, né, o material que ele é feito. Então, isso aqui, pessoal, é só para a gente ver, né, que existe isso, né? Só para vocês, quando vocês se depararem com isso, vocês saberem o que é. Então, olha aqui, ó, tá vendo essa peça aqui? Ela vai ser cortada ao meio, que precisa, tá vendo essa linha aqui, ó, A e B? Eu vou cortar ela nesse sentido. E essa setinha aqui, ó, a B, me fala por qual lado que eu tenho que olhar a peça. Então, eu vou olhar ela por aqui. Então, eu tirei essa parte da frente e essa parte de trás. Aqui é a parte de trás. Então, eu fiz um corte no comprimento dela, longitudinal. Aqui as representações, tá? Vista frontal, lateral e superior. Aqui as rachuras. Aí eu também posso fazer o quê? Eu posso fazer um outro corte. Lembra que na casa eu tirei o tampo dela, né? Aqui no desenho também eu posso tirar. Eu posso tirar, fazer um plano aqui, ó. Partir ela no meio horizontalmente. Então, eu vou tirar uma parte para cima e uma parte
para baixo. Aqui é a parte de baixo, a representação dela, né? E aí eu também posso fazer corte de outra forma. Eu posso fazer o corte no meio. Como assim no meio, Poliana? Eu vou fazer o corte aqui, ó, vou partir ela no meio. Então, eu vou colocar um pedaço para cá e um pedaço para cá. Então, eu vou tirar essa parte daqui e vou olhar por aqui. Poliana, como que você sabe qual lado que você tem que olhar? Pelas setinhas aqui, pessoal, ó. Tá vendo aqui? Ele não tá falando a setinha E e F, não tá falando que eu tenho que olhar para cá, né? Da esquerda para a direita. Então, é isso que eu vou estar olhando. Então, aqui, ó, fiz o corte, tirei a parte e tá a representação deles. Beleza, gente? Então, aqui é só para mostrar os cortes que a gente tem nas peças. Então, por exemplo, olha essa peça aqui, ó. Eu fiz um meio corte, eu tirei só essa parte aqui. Aí tem a representação também. Fui aqui e tirei essa parte aqui, ó, a representação dele, certo? Dúvidas? Então, tá bom. Qualquer coisa vocês falam aí que a gente volta. Aí, eu preparei umas atividades aqui para a gente fazer. Essa aqui. Então, vamos lá. Eu vou ter que pôr em tela cheia, senão eu não consigo escrever nos slides. Pessoal, olha aqui o que ele está falando para a gente. Ligue corretamente os elementos da coluna A aos elementos da coluna B. Isso aqui a gente viu lá na primeira aula. Então, aqui ele fala para a gente, ó, linha para aresta de contornos visíveis, linhas para aresta de contornos não visíveis e linha para relacionamento de vista. Eu vou compartilhar a janela inteira, senão eu não vou conseguir apresentar para vocês. Vocês lembram, pessoal, o que era aresta visíveis e o que não era aresta visíveis? Então, vamos voltar aqui. Nesse desenho aqui, o que é a aresta visível? A aresta visível, para a gente, é isso aqui, não é? Não é o que eu estou vendo? É o que eu estou vendo? As arestas não visíveis são o que eu não estou vendo, mas que eu sei que tem no desenho. O que tem no desenho? Que nessa vista aqui, na hora que eu olho para ela, eu não vejo. Eu não vejo esse círculo, eu não vejo essa circunferência e não vejo esse entalhe aqui. Então, o que é a representação dela por tracejados? São arestas não visíveis. Então, eu sei que está lá, mas eu não estou vendo, tá? Então, olha aqui o que ele pergunta, o que ele pergunta para a gente. A gente, perdão, peraí. Agora vai. Então, o que ele fala aqui para a gente? Ó, linha para arestas de contorno visíveis. O que a gente está vendo aqui não está com aresta contínua? Eu não estou vendo, ela não está uma linha contínua? Então, qual que é a resposta dessa daqui, né? Essa daqui, ó, linha de aresta de contorno visíveis, é essa aqui, ó. Por quê? Porque ela está falando para a gente que, né, ela é o que a gente vê. Depois, olha aqui, ó, linha para arestas e contornos não visíveis. O que a gente não está vendo está ficando como? Tracejado, não é? Então, essa daqui, ó, linha, né, para aresta de contornos não visíveis. Então, é o tracejado, é essa daqui.
certo? E a outra aqui que ela fala, ó, linha para relacionamento de vista. É uma linha contínua, né? Mas uma linha mais estreita. Como assim relacionamento de vista? Vista frontal, vista superior. Lembra que a gente tem essas linhas para nos auxiliar? Então, aqui, esse aqui. Beleza? Dúvida, gente? Então, agora vamos para o exercício 4 aqui. O exercício 4 fala assim para a gente. Analise a perspectiva representada abaixo e assinale com um X as vistas ortográficas correspondentes. O que são as vistas ortográficas? É a vista frontal, a vista lateral, a vista superior, né? Então, é isso que ele está falando aqui para a gente. Então, ele quer a vista frontal, aqui eu vou olhar de frente, a vista lateral, que eu vou olhar do lado, e a vista superior, certo? Aqui, pessoal, essa vista aqui é a vista lateral esquerda. Então, como que eu sei que ela é esquerda? Porque ela está do lado direito da folha. Então, eu vou olhar da esquerda para a direita, certo? Então, vamos lá. A minha vista lateral, o que eu vou ver nela? Se eu olhar ela de frente, né? Se eu olhar ela de frente aqui, eu vou ver essa parte aqui. Esse retângulo aqui. Beleza. Então, a vista frontal, que são essas daqui, estão todas iguais, né? Então, ainda não dá para eu distinguir. Só que tá vendo que essa daqui, essa dimensão que tá muito pequenininha, tá vendo que aquele é maior? Então, essa daqui eu já descartaria, tá? Mas vamos continuar ainda. Porque o desenho pode estar olhando, eu posso estar olhando e não posso estar olhando com tamanho real, né? Agora, pessoal, gente, eu vou olhar do lateral. Então, a lateral é essa parte aqui, ó. Essa e essa. Então, o que eu vou ver? Eu vou ver dois retângulos com linhas contínuas, que é as arestas que eu estou vendo, certo? Então, o que eu vou ver? Eu vou ver assim, ó. Dois retângulos, que é a parte amarela que eu colori. Beleza até aqui? Só que tem um detalhe. Eu tenho esse degrau aqui, ó. Essa aresta que está aqui atrás, essa aqui, ó, ela tem que ser representada. Então, onde que ela vai vir? Ela vai vir aqui em cima. Então, essa aresta aqui eu vejo, essa eu vejo, essa eu também vejo, e essas aqui também, mas essa aqui eu não vejo. Aqui ela tracejada. Ah, então já sei que é esse aqui, ó. Porque essa daqui tá errado e essa daqui tá errado, porque o tracejado, ele vem aqui em cima, ó, acompanhando esse degrau. E a vista superior? O que eu vou ver na vista superior? Na vista superior, eu vou ver essa parte aqui, ó. Dois retângulos. Então, na vista superior, eu vou estar vendo o quê? Vou ver dois retângulos assim, que é a parte vermelha que a gente coloriu. Coloriu. E aí, aqui tem um degrau, não tem? Tem uma aresta aqui embaixo que eu não estou vendo, concordam comigo? Então, que eu tenho que pôr a linha que eu não estou vendo, que é o tracejado. Aqui é a representação dela. Então, essa daqui é a alternativa certa. Ah, então eu preciso saber desenhar? Não, você não precisa saber desenhar, você precisa saber ler o seu desenho. Então, aqui, né, eu vi as três vistas. Então, qual que é a resposta? É a letra B. E como que eu posso também, né, fazer para conferir se está certo? Sempre, pessoal, uma vista, ela puxa para a outra. Como assim? Tá vendo aqui, ó? São as mesmas dimensões. Tem que seguir, ó. Tá vendo que o tracejado está na mesma altura? E assim por diante.
Então, a alternativa é essa daqui. Juliana, como que você vai cobrar? Na prova, geralmente vai ser... Desculpa, gente. Na prova vai ser assim. Ah, então eu não preciso saber desenhar. Não, mas você precisa saber interpretar o desenho, tá? Outro exemplo aqui. Analise as vistas ortográficas abaixo e assinale com um X a perspectiva correspondente. Então, aqui, o que ele traz para a gente? Ele já trouxe para a gente o desenho, a planificação dele, as vistas ortográficas. O que são vistas ortográficas? Essas vistas aqui. E aqui embaixo, ele trouxe a peça. Ele falou assim para mim, identifica a peça para mim. Qual que é a peça? Então, vamos olhar aqui, né? Então, essa daqui, pessoal, é a vista frontal. Essa daqui é a vista superior. E essa daqui é a vista lateral, direita ou esquerda? Esquerda, porque ela está do lado direito. Então, a peça, eu vou olhar ela aqui, aqui e aqui. Beleza? Então, vamos ver aqui qual que é a nossa peça. Essa daqui eu já sei que não é. Por que que eu sei que não é? Porque tá vendo que essa parte daqui, ela tá bem para a direita? Esse aqui não tá, ela tá mais centralizada. Então, ela vai ser ou essa aqui. Então, vamos ver aqui. Na verdade, eu acho que elas estão iguais. Essa daqui eu sei que não é. A vista frontal, eu vou pegar essa parte aqui, ó. É aonde eu estou vendo. Então, aqui tá ela. Certo? A vista lateral é essa parte aqui, ó. Essa e essa aqui que tá aqui no meio. Então, aqui tá ela. Essa daqui também tá igual. E a vista superior é essa parte aqui, ó. Então, ele tá um retângulo, né? E a parte que eu não consigo ver, ela tá tracejada. A que é a certa aqui é a letra C. Por que que é a letra C? Porque essa daqui tá centralizada. O que que tá centralizado? Essa parte aqui, ó, tá centralizada. Essa parte daqui, ó, ele tá mais para a direita. Não tanto quanto essa. Então, a vista certa é essa daqui. Por quê? Ela tá um pouquinho mais para a direita. Ela não tá no centro e essa daqui tá muito para a direita. Então, a vista a certa, né, seria a letra C. Dúvida, gente? Tá tranquilo até aqui? Tranquilo? Só tirei aqui para eu ver se alguém tinha falado alguma coisa. Esse outro desenho aqui, ó. Vamos olhar para ele. De novo, eu trago as vistas, né? E peço para vocês olharem qual que é a peça, qual que é o objeto certo. Então, vamos lá. Essa daqui é a vista frontal. Essa daqui é a vista lateral esquerda. E essa daqui é a vista superior, que ela está embaixo. Então, ele está no primeiro diédromo. Beleza. Então, a vista frontal, eu estou vendo o quê? Um losango aqui e dois triângulos. Então, eu consigo distinguir só pela vista frontal qual desses daqui que são? Não. Por que que eu não consigo distinguir? Por causa que aqui, ó, todos eles, eu vou ver as mesmas arestas. Eu vou ver essas arestas aqui e essas aqui, ó. Então, todas elas fazem o mesmo desenho na hora que eu faço a sombra dela, certo? Então, pela vista frontal, eu não consegui distinguir aí qual que é o meu desenho ainda. Agora, vamos para a vista superior. A vista superior, ela faz tipo um T aqui, né?
e tem as partes lateral. Então, eu já vou descartar essa daqui. Por que que eu vou descartar essa daqui? Porque se eu for olhar de cima, ela vai ser assim, ó. Por que que ela é assim? Porque tá vendo aqui que essa parte aqui da frente, essa aqui, ó, ela tá para frente desse plano aqui, então eu vou ver ela em forma de um U. Então, essa daqui não é. Então, vai ter que ser uma dessas duas aqui. Então, aqui eu tenho tipo um T, né? Observem para vocês verem, pessoal, que esse T aqui, ó, esse aqui é mais fino, tem uma espessura menor do que esse aqui. Então, seria assim, ó, esse da letra B seria desenhado mais ou menos assim, né? E esse da letra C, ele seria maior nessa parte aqui do U. Essa seria a diferença. Então, a letra correta é a letra C, porque eu também estou olhando essa dimensão aqui, ó. Eu estou vendo a mesma coisa de cima, da letra C e da letra B. Só que essa dimensão aqui corresponde melhor a essa daqui. E a lateral de ambos é igual. Por que que a lateral de ambos é igual? Porque na lateral, eu vou estar vendo essa parte aqui, ó. Então, dois retângulos. Aqui os dois retângulos. Então, à vista, pessoal, desses dois desenhos aqui, ó, eles são iguais. O que está diferenciando um ou outro vai ser as dimensões encontradas entre eles. Então, aí a gente olha com a nossa crítica, né? Qual que está mais próximo? Qual que está mais perto? Então, o que está mais perto aqui é esse aqui, ó. É a letra B. Beleza? Continuando aí. Esse desenho aqui, pessoal, vamos observar primeiro essa peça aqui. Essa é a nossa peça. Se a gente fosse fazer uma vista dela, né? A gente faria uma vista aqui, frontal, uma vista lateral e uma vista superior. Então, tem uma vista superior aqui, uma vista lateral aqui e uma vista frontal aqui. Esses símbolos, pessoal, esses triângulos aqui, é acabamento superficial, não precisa ser a ter eles, tá? Então, ele só está falando aqui para mim como que o acabamento da peça vai ser. Então, se ele vai ser polido, se ele vai ser retificado, mas aqui eu não estou preocupada com isso, eu estou preocupada com o desenho em si. Então, se eu for olhar essa imagem aqui, primeiro eu vou começar fazendo a vista frontal. Vocês lembram que eu falei para vocês que a vista frontal é a vista que tem maiores detalhes? Mas eu posso escolher outra vista, que é vista frontal para mim pode ser, não ser vista frontal para Maria ou para o João, tá? Então, a vista frontal aqui, como eu sei, é essa daqui, ó. É quando eu olho por aqui. Quando eu olho por aqui, o que que eu vou ver? Eu vou ver essa parede aqui e essa aqui embaixo. Então, essa parte aqui e essa aqui, a representação dela. Então, se eu estivesse fazendo a projeção dela, né? Se eu estivesse fazendo a projeção dela, a sombra dela, eu ia ver o quê? Eu ia ver essa parte, né? E eu ia ver essa parte e ia ver essa parte aqui embaixo, beleza. Esses furos aqui, eu não vejo na hora que eu olho aqui por frente, mas eu sei que eles estão lá. Então, eu ponho dois tracejados aqui, ó, e representam os furos. Então, esses tracejados estão representando esses furos que eu não consigo enxergar, mas eu sei que eles estão ali, certo? Além disso, o que que a gente tem nessa vista aqui? A gente tem a dimensão total da peça, o comprimento. Ela vale quanto? 60. Então, eu tenho a linha de chamada, eu tenho o comprimento total, então eu tenho a linha de chamada, que são essas duas linhas aqui, eu tenho a cotagem, né, e a linha de cota. Então, desse ponto até esse ponto, vale 60.
Daqui até aqui vale 40. E o raio desse daqui é 5. Por quê? Porque o R está na frente? Porque são raios menores. Beleza? Agora eu vou fazer a vista superior. A vista superior, eu vou olhar de cima para baixo a minha peça. Eu faço a vista superior, o que eu vou ver? O que eu vejo, né? Eu vejo essa parte e essa parte aqui, ó. Tudo isso aqui eu vou ver. Eu olhando a peça de baixo, de cima para baixo. Então, essa parte aqui está representada aqui, e essa parte, essa outra que está na horizontal, está representada aqui, certo? E aí, eu já representei essas partes maiores e aqui as circunferências. Pessoal, olha aqui uma coisa que eu falei para vocês. Esse tracejado aqui de cima, ele representa essa circunferência aqui de baixo, não é? Se eu passar uma linha aqui, ó, elas vão estar na mesma posição, certo? Por que elas estão na mesma posição? Porque uma imagem complementa a outra, porque é no mesmo local. Porque se eu pegar essa parte aqui e colocar ela aqui embaixo, elas têm que ter conexão entre elas, beleza? E aqui também a gente vai ter as nossas cotagens. Então, aqui eu já pus que o comprimento vale 60. Eu preciso cotar que aqui embaixo vale 60 também? Não preciso, porque é a mesma peça. Eu só estou vendo ela de forma diferente, né? Estou vendo aqui por cima e aqui eu vi por frente. Então, que tudo vale 60. Desse ponto aqui até o centro dessa circunferência vale 30 e daqui até aqui vale 45. A distância entre centros dessas circunferências é 30 e o raio não, o diâmetro aqui é 10. Aqui o símbolo, né, do diâmetro. E aqui a gente tem a vista lateral. A vista lateral, o que eu vou ver? Eu vou ver essa parte aqui, ó. Vou ver esse L aqui. Aqui o L. E além disso, qual que é outra coisa que tem que estar representada aqui? Os tracejados do, do círculo, né? Desse furo aqui, que não dá para a gente ver na hora que eu olho aqui, mas eu sei que eles estão aqui. Outra coisa, observem para vocês verem, né? Que aqui, ó, quando eu olho, em todos as minhas vistas, elas estão cotadas. Então, eu tenho cota aqui, eu tenho cota aqui embaixo, eu tenho cota em todos os lugares. Então, eu sei as dimensões. Juliana, não tem a cota dessa parte aqui, ó, que é essa parte aqui de cima. Tem sim, aqui o 10. O 10 não representa essa parte aqui, então eu sei que aqui vale 10. Se aqui vale 10, daqui até aqui vai valer 20, porque 30 menos 10, aqui vale 20. Só que como eu já tenho essa informação nessa tabela aqui, né? Nessa tabela não, nessa vista, eu não preciso colocar ela aqui, certo? Dúvida, gente? Tranquilo? Então, continuando. Esse outro desenho aqui, ó, essa outra peça, aqui também eu tenho representação das 3 vistas. Então, frontal, lateral e superior, certo? Então, se eu colocasse para vocês essa vista aqui, esse desenho, e falasse para vocês, pessoal, identifique para mim a vista frontal, a vista lateral e a vista superior. Então, o que a gente ia fazer, né? Essa daqui é a vista frontal. Lembra que eu estou fazendo no primeiro diédro. Essa daqui é a vista lateral, o quê? Esquerda, porque ela está do lado direito da peça. E essa daqui é a vista superior, porque ela está do lado inferior da folha, certo? Então, vamos começar aqui olhando pela frente. O que eu vou ver na frente? Na frente da minha imagem, eu vou ver essa parte aqui, ó. A vista frontal, né? Eu vou olhar daqui para lá. Eu vou ver essa parte aqui e essa parte aqui. Aqui ela é representada, essa parte aqui, essa parte aqui tá aqui, essa aqui
no fundo está aqui e essa aqui está aqui. Então, essa daqui é a minha vista frontal. A minha vista lateral, eu vou ver essa parte aqui, ó. Toda essa parte aqui, eu vou ver ela. Aqui ela representada, ó, de amarelo. E aí, lá atrás, eu tenho uma outra parede que sobressai por ela, que é essa parede azul aqui, ó. Aqui o pedacinho da parede azul, ó, lá atrás dela. E essa parte aqui, pessoal, ó, deixa eu pegar outra cor de caneta aqui. Essa parte aqui, ó, essa aresta aqui, ó, essa aqui, ó, que eu não estou vendo, mas ela está lá, ela está representada aqui, ó. E essa aresta aqui, ó, essa aqui, ó, que eu não estou vendo, está representada aqui. É uma linha tracejada, eu não estou vendo, mas ela está lá, é uma aresta invisível. E aí faltou a vista o quê? Superior. Na vista superior, eu vou ver o quê? Eu vou ver essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Essa aqui e essa aqui. Então, aqui, ó, os dois quadrados representados aqui e aqui. Essa parte aqui, a gente vê também, ela tá aqui. E esses dois Lzinhos que também estão aqui. E aí, a gente tem a dimensão. E se eu perguntasse assim para vocês, qual que é a altura dessa peça aqui? Aqui, ó, 45. Qual que é a altura desse quadrado aqui, ó, dessa torre, em relação aqui? É 10? Aqui ele falando. Qual que é a largura da peça? Quanto que vale daqui até aqui? 30. Então, você tem que saber ler, tá? Não tem que saber desenhar, a gente tem que saber ler o desenho. Então, aqui, ó, a vista frontal. Então, eu sei que essa altura aqui da peça é quanto? Isso aqui, 45. Essa distância daqui até aqui é quanto? É 30, que tá aqui? É 30. É 20. Que é essa parte aqui, ó, superior. Então, daqui até aqui, ó, é 20 por quê? É desse ponto até aqui, ó. Então, é daqui até aqui, ó. Esse lado aqui vale 20. Então, aqui vale 20. Esse lado aqui, ó, 25. Aqui o valor dele, ó. Então, daqui até aqui, 25. E quanto que vale esse comprimento aqui? 30, que é a face frontal dele. Então, viu que eu peguei essa peça aqui, todas as dimensões deles, né? E coloquei aqui. Então, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que saber interpretar, beleza? Esse outro desenho aqui, vamos fazer mais esse daqui para a gente saber o que, que a gente está fazendo. Esse aqui, ó, vista frontal, vista lateral. Lateral o quê? Direita, porque ele está na esquerda, contrário. Vista lateral esquerda, porque ele está na direita do desenho. Lateral esquerda, porque está do lado direito, e aqui a vista superior. Beleza? Pessoal, quando a gente faz projeções, as inclinações, lembra que a gente não vê essas inclinações aqui? O que, que a gente vê? Uma linha reta. Então, aqui, ó, a minha vista frontal, eu vou olhar daqui. Então, o que, que eu vou ver? Eu vou ver essa parte aqui.
Eu vou ver essa parte aqui, né? E essa parte aqui. Essas que eu tô vendo. Só que essa parte que tem inclinação aqui, ela não se mostra inclinada, né? Eu vou ver ela como se fosse um retângulo, porque eu estou fazendo a sombra dela, a projeção. Então, quando eu faço essa projeção, o que acontece, né? Esse T aqui é esse T representado aqui, ó. Eu não consigo ver a inclinação. Esses dois lados aqui, esses dois retângulos, é esses dois retângulos aqui. E esse quadrado aqui é esse quadrado aqui embaixo. Agora, se eu for fazer a vista lateral, deixa eu pegar outra cor de tinta. A vista lateral, é a vista lateral o que está representada aqui? Lateral esquerda, né? Então, eu vou olhar pelo lado esquerdo da peça. Eu vou ver essa parte aqui e essa parte aqui. Concordam comigo? Que eu vou estar vendo elas? Aqui elas. Essa e essa. Aqui o triângulo, ó, que eu formei. Detalhe importante, tem alguma coisa que tem nessa peça que eu olho nessa vista e eu não consigo enxergar e que eu tenho que colocar como tracejado? Não, né? Eu não tenho nenhum furo e nenhum detalhe ali que eu não consiga ver. Agora, eu vou fazer a vista superior. A vista superior, eu faço ela de cima para baixo. Gente, eu faço ela de cima para baixo. O que eu vou ver? Eu vou ver essa partezinha aqui em cima, eu vou ver essa daqui e vou ver esse comprimento do T. Lembrando que essa inclinação eu não vejo, né? Então, aqui o T desenhado. E essa espessurazinha aqui em cima, a parte de cima dele, certo? E aqui, novamente, eu tenho todas as minhas cotas que conseguem falar para mim qual que é a dimensão da peça. Então, aqui, ó, ele está falando que a lateral dele vale 35. Daqui até aqui, vale 35. E essa é a vista lateral. Então, 35 vale da onde? Aqui, ó. E a altura, pessoal? Qual que é a vista que nos dá a altura? Eu poderia pôr ou na vista frontal ou na vista lateral. Porque na vista lateral e frontal, nas duas, eu estou vendo essa aresta aqui. Então, aqui vale quanto? 60 a altura dele. E esse comprimento aqui, né? Aqui especificado na vista frontal, aqui vale 40. Eu precisava colocar esses 40 aqui embaixo também? Não, porque eu já especifiquei lá em cima. Quanto que vale esse T aqui, né? Essa parte aqui vale 15. Aqui ele especificando. Aqui vale 15, né? Então, quanto que vale esses outros aqui do lado? Se tudo vale 40, esse aqui vale 15, eu vou sobrar com 25. Então, cada um desses aqui vale 12,5. Esse aqui vale 15, porque eu sei que vale 15 aqui, a altura dele, ó. 15. E aqui, ó, eu tenho o comprimento desse ponto até esse ponto. E aí eu consigo saber a inclinação. E aqui, ó, 8 também, porque tá aqui em cima. Beleza? Tem outra aqui, essa aqui eu vou pular. Essa daqui, ó, essa aqui é legal da gente fazer. Essas linhas aqui, ó, é linha de centro, tá? Tá mostrando pra gente o centro da figura, onde que é o centro dela. Então, aqui eu vou ter 3 vistas também. Frontal, frontal, lateral e superior. Então, vamos começar com a frontal. A frontal, eu vou ver essa parte aqui, ó. Essa e essa aqui. Então, aqui é a representação dela. A parte de baixo, o desenho, e a parte de cima.
Tem alguma coisa que na hora que eu olho aqui, eu não enxergo? Tem. O que que é? O furo. Então, o furo, na hora que eu olho para ele frontalmente, eu não enxergo ele aqui. Eu não consigo ver ele. Eu não enxergo esse furo. Então, como que eu vou representar ele? Por linhas, né? Tracejadas, que é desse círculo aqui, ó, dessa circunferência, desse furo. E essas duas arestas aqui que eu enxergo, elas estão representadas aqui. Então, essa é a vista frontal. A vista lateral. A vista lateral é essa vista aqui, ó. Eu vou ver essa parte aqui, aqui e um pouquinho daqui. Então, esse L aqui, ó, esse L aqui, é essa parte até essa aresta aqui, ó. É essa parte aqui, em amarelo. Depois, essa parte aqui da frente, essa daqui, ó, é essa parte aqui, ó. Eu tenho um furo aqui que eu também não estou enxergando, não tem? Aqui ele representado com os tracejados, né? E aí eu consigo ver essa aresta também, que ela está representada aqui. E por último, a vista frontal, superior, desculpa. A vista superior, eu vou olhar daqui de cima para baixo. A vista superior, eu vou ver essa parte aqui e essa parte aqui, beleza? Aqui ela, ó, essa parte que tá aqui, e essa parte que tá aqui, beleza? Agora eu já consigo ver a circunferência. E aí colocamos as cotas em todos os lugares aqui mesmo, certo? Agora vamos, essa questão aqui, ó, a gente falou dela hoje. Então aqui eu tenho um desenho cotado. Esse desenho cotado, ele está pedindo para mim, né, para eu descrever as dimensões dele. Aí olha o que ele fala aqui para mim, ó. Escreva dentro dos parênteses as letras correspondentes a cada elemento de cotagem. O que é o elemento de cotagem? Ele está pedindo para eu identificar qual que é a linha, se é a A, a B ou a C, que ele está mostrando aqui, qual que é a linha auxiliar de cota e qual que é a cota. Então, pessoal, o que é a linha de cota? A linha de cota são as linhas onde a cota, o número, a dimensão vem em cima, e você tem a seta apontada para um lado e apontada para o outro. Então, a linha de cota vai ser a letra B. Então, a linha de cota é aquela linha que a gente tem as setinhas, né? Que apontam as dimensões dele. As linhas auxiliares de cota são as linhas na vertical, né? Ou na horizontal, que a gente tem indicando de onde começa e até onde termina. Então, seria a letra C aqui, ó, ele indicando. Então, a linha de cota, auxiliares de cota, a letra C. E o que é a cota? É o número, é o valor, aqui o 14. Então, aqui seria a letra A. Depois está aqui, ó. Escreva as cotas básicas, as cotas básicas de. Ele está perguntando o que ele quer que a gente faça. Ele quer que a gente leia esse desenho aqui e coloque a dimensão dele. Então, tudo que a gente estava fazendo ali, ele vai pedir para a gente colocar aqui agora. Então, vamos embora lá colocar. Qual que é o comprimento? O que é o comprimento? O comprimento, pessoal, é isso aqui, ó. É desse ponto até esse ponto aqui. Então, é o comprimento, né? Da onde o comprimento da peça, o total dela. Então, qual que é o tamanho dela? 50. Aqui o valor dela. Então, é isso que ele está pedindo. Comprimento 50. E a altura? Deixa eu ver aqui. Essa daqui é a vista frontal, essa é a vista superior e essa é a vista lateral. Então, o que vai me dar a altura vai ser ou essa vista. Aqui é a altura. 20. E a largura? A largura é a espessura da peça.
Então, onde que eu vou ver a espessura? Eu vou ver na vista lateral. Aqui ela, ó, 17. Ah, então eu sei que o comprimento vale 50. A altura vale quanto? 20, né? E aí, se ela, quando ela vai lá para trás, né? A largura dela. Uhum. Ok. Opa. É, esse 20 ficou no lugar errado. Aqui vale 20, que é a altura, né? E a largura dela vale 17. É isso que a gente fez. Aí ele está perguntando assim, ó, o tamanho do rasgo. O rasgo, pessoal, é essa parte aqui, ó, né? Então, seria 11 e 15, o rasgo dela. Escreva a cota que determina a localização do rasgo, então, que seria 11 e 15. A localização do rasgo, né? Aonde que ele inicia, né? Qual que é o local que ele inicia? Então, seriam a local... Ele se inicia aqui, então as cotas que inicia ele seria a 10 e a 15 e a 11, a localização dele. E o rebaixo, pessoal, é essa aqui, ó. Esse rebaixo aqui, certo? Então, escreva as cotas que determinam o tamanho do rebaixo. Então, ele tem 14 de comprimento e 13 de altura. E aqui a localização do raso é o 10, porque eu entro para 10 na peça e inicio o raso, certo? Então, isso aqui é só para a gente interpretar. Depois eu mando as respostas certinho para vocês, sem estar rabiscado assim. E aí, por exemplo, esse desenho aqui, ó, ele tá com as dimensões dele. E aí ele pede para a gente fazer a cotagem aqui. Ou seja, eu vou fazer o contrário, né, do que eu fiz aqui. Então, aqui eu tinha as vistas e aqui eu tenho o desenho, vou fazer as cotagens na vista. Então, o que que ele fala? Ó, o comprimento dele é 35. Então, onde que está o comprimento aqui? Aqui, ó, a peça. Qual que é a espessura? Aqui é a espessura, 12. Qual que é a altura? Aqui é a altura total, ó, 25. Então, ele está fazendo o caminho contrário, eu estou fazendo a cotagem, tá? Essa altura aqui, ó, desse chanfro, 9 e 11. A altura aqui, 14. Então, eu estou pegando da minha peça as dimensões e levando para a minha planificação, beleza? Aqui, pessoal, tem outros desenhos, tá? Por exemplo, esse aqui, né? Eu tenho essa figura. Ele pede para completar as vistas. Então, por exemplo, esse aqui, a vista frontal é essa daqui. Então, eu vou fazer essa daqui. Então, a vista frontal tá ok. A vista lateral, que é essa daqui, eu vou ver dois retângulos. Então, vai ser aqui, ó, vou completar ela. E a vista superior, eu vou ver esses dois retângulos aqui, ó. Então, aqui, ó, seguindo as mesmas dimensões. Então, eu consigo ver, então, vista frontal, vista lateral e vista superior. Aqui é a mesma coisa, né? Ele traz a vista frontal, que é essa daqui, vista superior e vista lateral. Então, na vista frontal, eu vou ver o quê? Eu vou ver essa e essa, esses dois retângulos. Então, aqui minha vista frontal. A lateral, eu vou ver também dois retângulos e a superior. Então, eu vou deixar esses exercícios aqui para caso vocês queiram fazer, caso vocês queiram treinar, tá? Esse aqui também é muito legal da gente fazer. Vamos fazer um aqui. Aqui eu tenho as letras, né? A, B, C, D, F. Eu vou identificar eles nas vistas. Então, a vista frontal é essa parte aqui, não é? Então, aqui eu vou ter o C, né? Essa parte aqui
a lateral eu tenho o D e o E, certo? E a superior eu tenho o B, o A e o C. Então, aqui eu tenho o B, o A e o C. Então, eu estou identificando, né, as minhas vistas, eu estou conseguindo enxergar onde que elas estão. Esse outro exercício aqui, ó, ele fala assim, ó, coloque embaixo de cada vista as iniciais correspondentes. Então, ele está pedindo, igual a gente estava fazendo num outro exercício, a vista lateral esquerda, vista lateral direita, né? Ele está mostrando para a gente que essa daqui é a vista superior, então você tem que indicar qual que são as outras vistas. Então, por exemplo, se eu olhar aqui para a vista lateral, essa daqui é a minha vista frontal, né? Quer dizer, vista frontal. Então, provavelmente, essa daqui é a vista frontal. A vista lateral, se eu olhar daqui para cá, eu vou ter a vista lateral esquerda, né? Isso, vista lateral esquerda. A vista lateral esquerda é essa daqui, ó. Vista lateral esquerda. Por que que é essa? Porque eu vejo tudo isso daqui e mais esse quadradinho aqui, ó. Então, eu estou vendo tudo isso daqui, mais esse quadradinho. E esse tracejado aqui é dessa linha aqui, que eu não vejo ela na hora que eu olho o desenho por frente, certo? Vista lateral, vista lateral direita é essa daqui, porque na hora que eu olho daqui para cá, eu vou ver só um retângulo, e aí eu venho com os tracejados, e a vista superior, que é essa parte aqui de cima, tá? Se vocês quiserem treinar, fica aí a título de para vocês, né? O que que acontece? Desenho técnico, essa matéria, se a gente não fizer, a gente não aprende. A gente não é que a gente não decora, a gente não consegue absorver a matéria, a gente não consegue colocar em prática tudo que a gente está falando aqui. Então, eu vou deixar para vocês, quem quiser fazer, fica aí, tá? Para eu estar fazendo. Depois eu mando as respostas. Eu não estou com as respostas aqui, mas eu vou responder e mando para vocês. E aí vocês façam, né? Para vocês aprenderem, vocês começarem, né? A entender um pouco, a começar a absorver aí o conteúdo, beleza? Pessoal, tem alguma dúvida? Não? Tá tranquilo? Então, no mais é isso. A aula de hoje é mais essa parte de exercício mesmo, do que fazer. E aí, qualquer dúvida, estou à disposição, pode estar entrando em contato aí comigo, beleza? Oi, Poliana, é que eu tô no banheiro, por isso que eu não respondi, mas como é que eu pego essas atividades aí? Eu vou passar para o pessoal do EAD e eles mandam para vocês, Ah, não, certinho então, tá bom? beleza? Obrigado, Poliana. Nada. E aí, pessoal, isso fica. Eu sei que vocês ficam pensando na prova, como que vai ser, né? Então, vai ser cobrado mais ou menos esse tipo de exercício. Vai ser de marcar X, mas se você não souber o início, ler e tal, a gente não consegue fazer, tá? Provavelmente eu vou tirar desses exercícios aqui para colocar lá para vocês. Não vou dar nada diferente, não. Certo? Qualquer coisa, vocês têm meu contato, vocês entrem em contato aí com o pessoal do EAD, eles me procuram também, e aí a gente troca uma ideia, beleza? Pessoal, boa noite, bom descanso para vocês, bom resto de semana, não, já é terça ainda. Boa semana para vocês e até mais. Tchau, tchau. Tchauzinho, professora. Excelente noite. Você também, até mais.